Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos Jujutsu Kaisen episódio 33, e, sem mais enrolo. O episódio acontece na loucura, esse início é qualquer coisa, né? Parece homenagem pós-falecimento. Inclusive, quem fez isso? Bem, pulamos da loucura para o futuro com o Satoru cansado, pra você ver, até o platinado cansa. Dito isso, o Satoru só perde porque ele é o representante do herói. O lado justo, por assim dizer, sempre luta sob uma restrição e nesse caso, o Satoru sofreu uma pesada. Para recapitular, as maldições montaram um plano para enfrentar o Satoru e isso envolve usar civis sem poderes e assim restringir os movimentos dele. Fora isso, ainda tem duas cartas que os espíritos vão usar com o Mahito e o Geto. Bom, então estamos na linha do metrô de Shibuya onde o Satoru está na defensiva enquanto os espíritos atacam usando a amplificação de domínio e o feto amaldiçoado ataca com o seu sangue. E com isso dito, estava ouvindo a música da abertura dessa segunda temporada, e só pra deixar registrado, não entendo a letra, mas gosto dela. Acho uma música muito boa, pra abertura. Enfim, rever é perceber, certo? Revendo agora, com mais calma, dá pra perceber que a produção estava uma loucura muito antes do que foi percebido. No episódio anterior já tem uma cena onde um figurante surge do nada ao lado do Jugo. Mas, nesse episódio é mais louco. No episódio 32, tinha duas pessoas ao lado de Hanami e Jugo. De um episódio para o outro surge umas 40 pessoas. Mas enfim, junto com os figurantes, o episódio retorna com o Satoru ameaçando a Hanami e avisando, se sair na rua, o bicho vai pegar. Então, soltinho como estava, Satoru vai pra porrada sem medo. A dupla de espíritos ataca e descobre que o Satoru não está usando o infinito com o Jugo que toma uma chave de perna, meio braço, meio loucura. E assim, eu poderia criticar o fato que o Satoru é muito bom no combate físico, mas não vou. Bem, Satoru dá um chega pra lá na Hanami e segue machucando o Jugo. O espírito é experiente e não compra as ideias do Satoru, assim que é arremessado pra longe, se recupera e corre na direção contrária. Já a Hanami, não ouviu os conselhos do Jugo e tentou ser mais esperta. Inclusive, diria que Hanami é um espírito feminino só por isso. Já que ela é a única que, enfim, aí é vapo. Satoru não deixou barato e capturou a Hanami. Em alguns segundos, Satoru arrancou as duas raízes que Hanami usa de olho e de quebra, ainda descobriu a limitação da amplificação de domínio. Quando ativada, os espíritos não podem usar os seus feitiços. O que acho justo, mas, acho curioso como o Satoru arranca os olhos da Hanami e para de atacar. Bom, acredito que ele tem um plano, né? A verdade é que ele não precisaria de um, já que a Hanami foi uma completa louca. No lugar de fugir, ela tentou enfrentar e bom, ela virou arte abstrata. E bem, depois da queda de Hanami, voltamos para o passado para ver o pessoal jogando um dominó japonês. A equipe dos espíritos estava discutindo o plano e o Geto revela a condição necessária para o plano funcionar. Geto vai usar um artefato vivo, chamado de Reino da Prisão. Porém, para dar certo, o Satoru precisa ficar um minuto parado dentro do raio de ação do artefato. Aí, depois de uma bela enrolação com o jogo de dominó, que esqueci o nome, o Jugo fica transtornado. Um pedido absurdo feito por alguém que nem vai lutar, é sacanagem. Inclusive, muito me incomoda um grupo de espíritos que deseja exterminar a raça humana, seguir cegamente o plano de um feiticeiro humano, mas tudo bem. E no final, Geto acalma as coisas. Ele explica que serão necessários um minuto na cabeça do Satoru, o que deve ser alguns segundos. Bom, antes de continuar, eu acho muito esquisito como ninguém tenta fugir de perto do Satoru ou do Shozo. As linhas do metrô não parecem estar seladas, mas ninguém tenta fugir, o pessoal vê o Satoru amassando uma parede com o poder da mente e o outro lançando jatos de sangue comprimido. Mas não tem uma alma para gritar, fujam. Saiam de perto desses monstros. Assim, até entendo, existem pessoas que enfrentam o perigo para alimentar sua curiosidade e necessidades de fofoca, mas tudo tem limites, né? Tipo, olha a cena ridícula. Tem pessoas morrendo pra todo lado de várias formas diferentes. No entanto, tem uma galera parada em volta do Shozo, um dos culpados por isso. Tá maluco, está caindo bomba do céu e ninguém ficaria parado. Mas enfim, voltando pra luta, o Shozo dá suporte para o Jugo enquanto a dupla usa a estratégia de guerrilha, bater e recuar. A luta dos espíritos é contra o tempo e o Jugo desistiu da amplificação. Falando sobre plano, o Jugo parece não conhecê-lo. No episódio anterior, o Geto fala sobre como eles precisam perturbar o Satoru por 20 minutos. Então ele mantém distância enquanto pensa, que 20 minutos é esse? Então surge o Geto e o espírito vermelho que estão se escondendo na vista de todo mundo.
A dupla está no meio da linha a alguns metros de distância do campo de batalha. O Geto, como se ouvisse o jugo, diz que é cedo. Sem contar o Mahito, não tem como ter passado 20 minutos porque o Mahito não chegou, certo? Pois bem, saímos de Shibuya e voltamos para Meiji, com o trio da Mei encontrando uma suposta sobrevivente. A mulher trabalhadora da escala 6x1 está destruída, mas ela tem uma mensagem para os visitantes. Não trabalhe por mixaria, essa é a minha, agora a da menina moça. A moça, enquanto passa por uma transformação, diz que todos viraram monstros e partiram no trem. E isso é aquela confiança que poderia gerar um problema terrível, né? Mahito poderia ter prejudicado o plano com isso. Mas, obviamente, não vai. Inclusive, que metrô ligeiro maluco. O negócio é realmente rápido. Muito mal faz 1 minuto que o Mahito partiu e o metrô já chegou na próxima estação. Se fosse em São Paulo, não precisaria puxar pessoas para a estação, mas o plano com o metrô nunca daria certo. Enfim, voltando para o trem, o Mahito chega na estação de Shibuya com uma cabeçada de humanos transfigurados que criam um caos gigante na estação. E tem um detalhe muito importante nisso, a chegada do trem quer dizer que as linhas estão livres, Hanami não fechou as passagens do trem, mas mesmo assim, ninguém está fugindo. Tem outro porém nisso, a Hanami faleceu e o feitiço dela já deveria ter caído e o pessoal está fugindo por essas passagens também, mas novamente, ninguém deu um passo sequer. Mas bem, enquanto o caos reina e o Satoru está mais confuso que pessoenses, o Mahito decide testar o Satoru. Disso, você vê que ninguém levou a experiência do jugo a sério. O jugo disse que o Satoru é bala, mas acho um exagero e quero testar por mim mesmo. A Hanami só se fudeu porque é um espírito trans. Mahito, que é hétero, saiu de boa. Até porque, a capacidade de prender o atacante, parou de funcionar e o infinito se tornou uma barreira comum. Enfim, né, o feitiço da Hanami cai e deixa o Satoru maluco. Os humanos que os espíritos estavam usando para restringir os movimentos dele, agora estão sendo exterminados sem nenhum cuidado. E ele não entende, já que quanto menos humanos melhor para ele. O Satoru já aceitou que nessa batalha, muita gente vai cair, ele não tem como impedir isso. Mas aí, até o Gojo possui limites e eles foram alcançados. Para acabar com essa patifaria, ele lança o seu domínio. Porém, Satoru é Satoru. Ele expande seu domínio por 20 centésimos. Tempo o suficiente para deixar todo mundo paralisado ao mesmo tempo que não destrói a mente dos civis. Com todo mundo paralisado, Satoru usou sua energia para levar o seu corpo ao máximo físico e correu como um louco pela estação massacrando os humanos transfigurados. Um trabalho fino, mas ele deveria ter exterminado o Mahito, ainda que, de qualquer forma. Em quase 5 minutos, ele limpou o mapa e todos os humanos transfigurados viraram estatística. Mas aí, o Satoru parou para respirar e foi nessa que o barraco desabou. Do absoluto nada, um cubo cheio de faixas amarelas surgiu na sua frente. Geto ativou o cubo e de repente, as faixas somem e o cubo se abre em 4 pontas. No meio, um olho gigante está preso nessas 4 pontas. Inclusive, qualquer ponta desse cubo é maior que o cubo original, mas enfim, Satoru encara o olho e pensa, vou sair fora. Mas, foi aqui que o Geto entrou em cena. O Satoru congela tentando entender quem é essa pessoa, o seu olho que vê quase tudo, não consegue ver o segredo do Geto, segundo o olho, essa pessoa é o Suguru Geto. Mas, Satoru não aceita e insiste que a pessoa se revele. E assim, descobrimos que o Geto, na verdade, é um corpo possuído por um cérebro. E o cérebro tem dentes, o que é bem sinistro. No final, o Satoru tenta ameaçar com o Yuta, mas não dá muito certo. E o episódio termina com a revelação, Mekamaru está vivo. E digo mais, é isso que dá querer salvar os outros. Uma boa ação, nunca. Você chegou até aqui, abraço e até a próxima.